Irmãos e irmãs, vamos tentar mergulhar nesta parábola que Jesus nos contou hoje, no Evangelho que acabamos de escutar. Essa parábola dos trabalhadores da vinha. Então, como é que nós devemos entender essa parábola? Ela é cheia, é bastante simbólica. E ela deve ser olhada, claro, primeiro, no contexto da época que Jesus está falando entre as pessoas, para os judeus e para aqueles que agora começavam a voltar, os pecadores afastados que começavam a voltar. Então, os primeiros chamados foram esses no Antigo Testamento, e agora então, do Novo, começa a chegar os novos trabalhadores para a vinha. Mas, vamos colocar essa parábola também, agora, para nós, dentro do nosso contexto cristão. Ela é a história da salvação de cada um de nós. Ou seja, Deus nos chama para trabalhar para Ele, para a missão, para a evangelização. Nós somos esses trabalhadores que Deus chama para trabalhar na sua vinha. E o que é essa moeda de prata? O que o Senhor Jesus alcançou para nós na cruz? Qual foi a grande graça que Jesus nos alcançou na cruz? Nos alcançou a salvação e a vida eterna. Então, agora o céu está aberto, a salvação já aconteceu, nós já fomos resgatados por Jesus na cruz, e isso é graça de Deus, não é mérito nosso. Então, a salvação é graça, Deus oferece a salvação a todos e convida a participar dela, e oferece essa moeda que é a vida eterna. Ele quer dar a todos essa graça. Então ele vai vendo, esses vão sendo chamados, Deus vai chamando através das pessoas, as pessoas para trabalharem na sua vinha, em diferentes momentos da vida. Mas a todos Ele quer dar a salvação. A todos Ele quer dar a vida eterna. Então, qual é o primeiro problema que se dá aqui? É quando esses trabalhadores começam a achar que vão receber mais, porque trabalharam mais. A salvação, ela é graça de Deus. E a alegria, Deus quer dar a nós o que vai dar a todos aqueles que Ele chama para trabalhar na sua vinha. Então não é mérito nosso, é dom que Deus dá a todos. Nós, como padres, nós experimentamos muito essa dimensão, muitas das pessoas que às vezes estavam afastadas de Deus ao longo de toda a sua vida. E aí nos últimos momentos da sua vida são resgatados. Só que isso deve ser fonte de alegria para nós. Porque aqui tem outro problema também. Quando esse homem começa a ficar triste porque o outro recebeu a mesma coisa que ele. Então começa a ver o quê? A falta de amor ao próximo. Então no reino de Deus, todos são chamados a participar da sua glória. Nem todos participam, mas todos são chamados a participar da glória de Deus. E isso quem dá e quem quer dar é Deus. Ele quer. E se nós estamos em comunhão com Ele, a nossa alegria é ser instrumento das pessoas para que essa salvação também chegue ao coração das pessoas, de todos. Então não é uma matemática, trabalhamos mais, recebemos mais. Não é assim que funciona com o coração de Deus. Deus é generoso, Deus é misericordioso, Ele deseja dar aos seus filhos a salvação. Se lembra do ladrão na cruz, aquele que nós chamamos de bom ladrão? Quanto tempo que ele trabalhou para o Senhor, né? Algumas horas? Uma hora? Não sabemos. Mas ele recebeu naquele momento de Deus, o céu. O Senhor diz para ele: lembra-te de mim
né? Quando entrares no teu reino, Jesus diz: hoje comigo estarás no paraíso. Então a misericórdia de Deus, ela é abundante, e é assim que se dá no reino de Deus. Então por isso que na primeira leitura, fala, o profeta Isaías diz assim, quando Deus fala: os meus caminhos são tão acima dos vossos caminhos, e os meus pensamentos acima dos vossos pensamentos, quanto está o céu acima da terra. Porque nós não pensamos assim. Nós queremos méritos, nós queremos, né, achar que nós podemos receber mais. E muitas vezes entre nós, né, nós começamos às vezes a nos julgar. Estou mais tempo, trabalho mais tempo na igreja, né, aquele chegou agora, quem é essa pessoa que agora está pensando em fazer o quê? Né? Então a gente começa muitas vezes a agir como esse trabalhador da vinha. Mas só que essa não é a lógica do reino de Deus. A lógica do reino de Deus é a lógica da gratuidade, da generosidade. Então, nós precisamos entrar nessa lógica. Não é uma lógica matemática como a nossa, mas Deus quer dar a todos a salvação. E o nosso empenho é para que todos se salvem. Não de julgar o irmão, mas de ser instrumento de Deus de salvação, para que aquela salvação chegue ao coração do irmão. Esse é o nosso desejo. Isso que Jesus chama a atenção na parábola, para que a gente entre nessa lógica da graça, da gratuidade, de nós sermos também instrumentos de Deus para a salvação de todos aqueles que Deus nos envia. Deus não nos envia para julgar as pessoas. Deus não nos envia para condenar as pessoas. Para dizer, olha, você vai ser salvo, você não vai ser salvo. Não. Olha, não é assim que Deus funciona. Deus nos envia para que a gente se empenhe, para que a gente dê a nossa vida, para que a gente se dê do nosso ser nessa evangelização, para que todos recebam a graça da salvação. Esse é o desejo de Deus. Há mais alegria no céu por um só pecador que se converte. Entende? Então, esse é a lógica da graça de Deus e não é a nossa. Então, precisamos pedir a Deus que incendeie o nosso coração, faça o nosso coração um coração semelhante ao vosso, semelhante ao coração de Jesus, que é um coração aberto, que deseja a salvação de todos. Então pedimos que Deus nos ilumine, que Deus nos fortaleça nessa missão, para que a gente se empenhe, não para julgar os outros, mas para a salvação dos outros, para que essa moeda de prata possa chegar a todos, e todos possam receber, independente do momento da sua vida, seja no início, no meio ou no fim. Quem define isso não somos nós, mas é aquele que é portador dessa graça, que é Deus. Então vamos fazer um momento de silêncio então agora, acolhendo no nosso coração a palavra do Senhor, para que ela frutifique em nosso coração.